Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. O ano era 2015, a cidade, Paris, capital da França. Foi lá em uma reunião histórica que representantes de 195 países assinaram um tratado global para combater as mudanças climáticas que colocam em perigo o meio ambiente, a economia e a vida na Terra. O Acordo de Paris foi o primeiro a considerar o controle do aquecimento global como uma responsabilidade de todos. Sua meta é limitar o aumento médio da temperatura no planeta. Justamente por isso, o texto estabeleceu a necessidade de países e empresas reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa, sobretudo do carbono. Desde a assinatura do acordo, ouvimos e falamos como nunca sobre a crise climática. Mas por que esse problema também desperta a atenção dos agentes econômicos? E o que o Acordo de Paris tem a ver com o mundo das finanças e com a Klabin? Eu sou Yolanda Fordeloni e está começando mais uma edição do podcast Klabin Invest, nosso encontro com especialistas em investimentos e desenvolvimento sustentável aqui no Spotify. Para relembrar alguns marcos importantes da sustentabilidade, eu falo hoje com dois especialistas no assunto. Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Seja bem-vindo, Carlo. Muito obrigado, Yolanda. Uma alegria estar aqui com vocês, seus ouvintes, e a Amanda Costa. Bom, você já adiantou a próxima convidada que está aqui com a gente, a ativista Amanda Costa, que é jovem embaixadora da ONU, fundadora do Perifa Sustentável e líder Under 30 da Forbes. Tudo bem, Amanda? Tudo certinho. Salve, galera. Um prazer imenso estar nesse lugar junto com o Carlos, junto com você. Tenho certeza que a conversa vai ser muito interessante. Com certeza. Então, vamos lá para o bate-papo. Queria que você contasse, Carlo, como é que é a atuação da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Enfim, você tem um longo histórico aí com o tema sustentabilidade, né? Sim, trabalho com sustentabilidade desde que me conheço por gente e com esse tema que é o principal foco nosso hoje, clima, também há muito tempo, desde a universidade. E no Pacto Global, como a gente trabalha o pacto, numa frase única, que eu brinco que é cheia de erros conceituais, o pacto é, então, o braço da ONU para o setor empresarial. Costumo não usar privado, porque, na verdade, a gente trabalha com empresas públicas também. E o que a gente faz, na verdade, é não só trabalhar com o setor privado, mas também com os outros setores da sociedade, então, setor público e sociedade civil, mas tendo como objeto, aí sim, as empresas, tá? Então, o que a gente busca fazer é, com as empresas, por meio das empresas, impactar efetivamente a sociedade. Então, o que a gente faz em clima, muito brevemente, aqui no Brasil e globalmente, é ajudar as empresas por meio de ferramentas, publicações e iniciativas, né? Isso que é o que importa, que é o que realmente vai impactar. Então, a gente tem o que é bem conhecido hoje com outras organizações, o SBTI, que é então Science Based Targets Initiative, que é a principal iniciativa global, a mais reconhecida, a mais estruturada para estabelecimento de metas de redução de emissão de gás de efeito estufa baseada na ciência, né? E essa iniciativa, então, é uma iniciativa do Pacto Global com o WWF, WRI e CDP, tá? No Brasil, a gente tem uma série de iniciativas, não vou falar delas aqui, todas, mas sempre com foco de ajudar as empresas a não só estabelecerem uma meta, mas conseguirem atingir essa meta. E de duas formas, de uma forma individual, ou seja, a empresa olhando para si, olhando para suas operações, para sua cadeia e vendo como pode reduzir as emissões, mas do outro lado também de forma coletiva. Então, por exemplo, um projeto interessante que a gente tem no Brasil de transporte sustentável. Acaba ajudando as empresas a tangibilizar bem essas metas, né? Ou seja, sai do papel um pouco esses objetivos das empresas. Yolanda, exatamente. Por que isso é importante, né? Porque hoje em dia muitas empresas colocam ali metas que a gente não sabe de onde elas tiraram, nem elas sabem muitas vezes, tá? Mesmo neutralidade, o pessoal fala assim, bom,
eu emito X, então eu vou colocar que eu vou ser neutro, é só eu deixar de emitir essas emissões. O raciocínio é direto e parece fácil, mas não é simples assim, tá? Inclusive o SBTi está trabalhando numa metodologia para estabelecimento de neutralidade, né? Então, sim, as empresas precisam muito desse entendimento, né? E uma parte das grandes empresas já entendem como fazer isso, já estão estabelecendo essas metas baseadas na ciência, mas é uma porcentagem muito pequena. Só uma notícia importante para vocês aqui hoje, em primeira mão, a gente atingiu no Brasil o que a gente chama no SBTi de tipping point, ou seja, aquele ponto que a gente realmente consegue impactar a sociedade. São poucas empresas no Brasil que estabeleceram metas pelo SBTi, ou seja, metas baseadas na ciência, só que são super representativas com relação a volume de emissões, tá? Então, o que quer dizer é que a gente conseguindo ter engajado essas empresas significa que a gente consegue ajudar o Brasil, pelo menos nas emissões que vêm das empresas de maneira significativa. Amanda, a gente estava até brincando que você tem um belo currículo para quem tem 24 anos. Queria que você contasse um pouco de como é a sua história com a sustentabilidade, como é que você caiu nisso e, enfim, as diversas atuações que você tem hoje. Eu estou com 24 anos, sou jovem embaixadora da ONU, através do programa United Nations of Drugs and Crime, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui de São Paulo. Eu fundei uma organização chamada Perifa Sustentável, que tem o objetivo de democratizar as pautas socioambientais para as juventudes pretas e periféricas aqui do nosso Brasil. E eu também estou vice-curadora do Global Shapers, que é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial que reúne jovens de diversos países que estão causando um impacto positivo nas suas comunidades. E por conta dessas atuações, eu acabei recebendo algumas premiações. Entre elas, eu entrei na lista Under 30 da revista Forbes, e em abril eu saí na capa da revista Época Negócios, como uma das 100 pessoas do mundo que estão inovando nessa área de crise climática e estão trazendo soluções sustentáveis para o nosso planeta. O tema sustentabilidade já virou o centro do debate mundial há um bom tempo, e um ponto bem importante nessa virada foi a Conferência Eco 92. Queria que você, Carlo, contasse um pouco qual que foi a importância da Eco 92 para o mundo e para as empresas. Toda essa discussão, tudo que a gente tem na vida, em qualquer tema, é acúmulo de conhecimento, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu estou voltando 20 anos, saindo do Rio, indo para Estocolmo em 1972. Então, o ano que vem, a gente tem 50 anos da Conferência de Estocolmo, que é a primeira vez que as nações tratam de maneira estruturada e organizada a questão de meio ambiente, né? A gente tem, então, em 72, Estocolmo, e aí, 20 anos depois, a gente tem a Eco 92 no Rio. E ali, gente, muita coisa começa ali. É de uma importância enorme. O NFCCC começa ali, IPCC não começa ali, na verdade, começa um pouquinho antes, começa em 88, mas a UNFCCC, que hoje abarca a IPCC, começa, então, em 92. E, na verdade, uma boa parte das iniciativas e agências da ONU que tratam de meio ambiente, elas têm o início ali, tá? Ali tem a publicação da Carta da Terra, a Agenda 21, então todos esses processos que foram ali basilares para tudo isso que a gente discute hoje. E aí depois, 20 anos depois, a gente tem a Rio+20, e a gente tem, então, uma discussão ali que foi fundamental, e uma diferença que eu faria entre as duas é o seguinte, que vocês não vão ver muita essa análise por aí, tá? Eu diria que em 92 a gente teve o protagonismo e o advento das ONGs. Então, é claro, ONGs existem desde sempre, muito antes disso, mas eu entendo que no cenário da discussão global, da governança global do tema de meio ambiente e sustentabilidade, temos sim o advento das ONGs em 92. E ali, num paralelo nesse sentido, a Rio+20 tem o advento das empresas. Carla, então quer dizer que as empresas não faziam nada antes de 2012, né? Claro que faziam, mas assim, o que eu quero dizer é que de maneira reconhecida como um ator de governança global para atuar em sustentabilidade, eu entendo que teve esse fortalecimento na Rio+20.
Em 2012, a gente decide, então, e crava que a agenda do milênio, tá, dos ODM, aquelas 8 caixinhas coloridas que combatiam a pobreza, a gente discute e entende que estava sendo um sucesso, primeira linguagem comum e governança comum de temas relacionados à sustentabilidade, mas nesse caso foco muito em pobreza e países pobres, né? E uma atuação esperada de governos apenas. E aí, em 2012, a gente fala, então, no pós-2015. Então, de 2012 a 2015, a gente ficou discutindo intensamente com todos os setores da sociedade para construir uma agenda comum global para que todos os setores da sociedade implementassem. Veio, então, a Agenda 2030, os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tá? Isso 25 de setembro de 2015. Só que, voltando para julho, como eu vinha dizendo, a gente teve a agenda do financiamento do desenvolvimento em Addis Abeba, na Etiópia. E ali tem um ponto muito importante que aparece o setor privado como sendo necessário para o financiamento da agenda. Não acho que o setor privado só é necessário para o financiamento da agenda, eu entendo que entra com várias outras questões, mas ali teve esse ponto importante. E aí, para finalizar 2015, a gente teve, então, o Acordo de Paris, né? E ali essas 3 agendas, gente, fizeram uma revolução. E aí, é claro, a gente teve a pandemia e aí a gente teve uma aceleração disso tudo, ao invés disso desacelerar. E aí finalizo mesmo aqui, desculpa a resposta tão longa, mas com o Al Gore teve aqui há pouco tempo, e ele falou uma frase que eu achei muito importante, principalmente vindo de uma pessoa como ele, que faz tanto tempo que atua e é um ativista nessa área, né? Que ele fala que a revolução da sustentabilidade tem o poder estrutural da revolução industrial com a velocidade da revolução digital. Então, é disso que a gente está falando. Carlos, você fez um belo relato histórico das principais COPs que trouxeram a sustentabilidade para o centro da mesa de debates mundial, mas eu queria contar uma história curiosa sobre a Klabin que acho que pouca gente conhece. A Eco 92 foi uma COP importante porque foi dali que surgiu a história da empresa com as COPs. O ministro das Relações Exteriores da época, que era um dos responsáveis pela conferência, era o Celso Laffer. Ele é membro do Conselho de Administração da Klabin. Lá naquela época, a Klabin ficou bem atenta à conferência, acompanhou de perto e recebeu, inclusive, a visita de cientistas que participaram da Eco 92 lá na unidade de Monte Alegre, no Paraná, e também na inauguração do Centro de Interpretação da Natureza no Parque Ecológico Klabin. Muito legal saber dessa história, né? Dado essa curiosidade, vou voltar aqui para a pauta, comentando de novo sobre o ano de 2015. 2015 teve um fato importante que foi o Acordo de Paris. Foi um divisor de águas em muitos sentidos, só que tem alguns pontos que ainda ficam meio nebulosos, né, nisso tudo, no sentido de que teve todo um acordo, né, global de redução de emissão de carbono, só que pelo contrário, né, de 2015 para cá, a emissão de carbono cresceu. Então, o programa lá de Nações Unidas para o Meio Ambiente indica que 50 bilhões de toneladas de carbono foram emitidas em 2015, e em 2019 o número saltou para 55 bilhões. Isso pode causar uma certa estranheza para quem não acompanha o tema, então eu queria que vocês explicassem o que aconteceu de lá para cá, o que foi feito e o que explica esse número. Contra fatos, não argumentos, então esses números aí eles são muito importantes e tristes, né? Então, é disso, não tem o que falar. A gente foi incompetente em, de fato, dar atenção devida para o tema, né? A gente está precisando ver cada vez mais desgraça para a gente conseguir se mexer. Mas olha só, eu vejo aí com certo otimismo, né? E esse último relatório do PCC, ele, apesar de muito mais alarmante, né, no sentido de mostrar que, de fato, primeiro, pela primeira vez, eles são muito claros ali ao quantificar o papel do homem nesse impacto todo, né? Claro que, assim, que isso é uma questão antrópica, já era uma coisa bastante antiga, mas que deles conseguirem quantificar.
E, claro, ele é muito alarmante mostrar que, por mais conservador que os relatórios sejam, a gente sempre está pior do que a gente imaginava, né? Só que ele traz um ponto ali importante, que pela primeira vez também ele traz uma mensagem de que está difícil, mas dá para a gente mudar esse jogo. E o que eu acho? Eu acho que a pandemia foi um grande chacoalhão que a gente tomou, né? Vamos lembrar que a pandemia não é uma crise sanitária apenas, né? Vamos lembrar que isso já estava previsto em vários relatórios, o próprio IPCC, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, já mostram que a mudança do clima, não estou colocando a pandemia do Covid na conta da mudança do clima, mas os relatórios, então, dessas instituições que eu comentei já mostram que, à medida que a gente tem um aquecimento global, a gente vai ter mais e mais pandemia, tá? Então, infelizmente, isso vai voltar a acontecer. E aí, o que tem de importante aí, né? Que a pandemia, ela é o quê, então? Ela é um desastre ambiental que se tornou, então, uma questão sanitária e que aí virou uma questão econômica e humanitária, principalmente, né? Então, eu acho que esses chacoalhões já estão colocados. A recuperação, a gente pega países, blocos econômicos como a União Europeia, mas países como Estados Unidos, China, Coreia, Japão e vários outros, atrelando boa parte, se não na totalidade, nos pacotes de recuperação econômica da Covid, questões relacionadas a clima, né? E me parece, e aí um otimista que sou, claro, que as coisas estão de fato sendo aceleradas, né? Então a gente vê, por exemplo, no Climate Action Summit do secretário-geral, ou então esse que o presidente Biden fez agora, os países vindo à frente apresentar os compromissos, tá? Mas eu acho que o mundo está acordando de maneira efetiva. Você sente isso também, Amanda, que a pandemia, a infeliz pandemia, né, que a gente ainda enfrenta em 2021, acabou acelerando a importância do tema, que daqui para frente, enfim, a gente está no momento certo para colocar em prática muitas das lições que a gente já sabia, mas que a gente estava adiando? Esse tema, ele atravessa diversas partes e para a gente trazer um pouco mais de profundidade para esse debate, a gente precisa olhar nossa construção política. A gente vê grupos mobilizados, a gente vê grupos articulados, e a gente vê grupos propondo uma contranarrativa e fiscalizando as políticas atuais. Só que isso não é suficiente. A gente precisa, primeiro, olhar com assertividade, olhar com impacto para quem a gente está colocando no governo. Além disso, é importante a gente pensar quais são as ações que a sociedade civil, que as empresas podem fazer de forma conjunta para mobilizar esses setores e apresentar soluções possíveis. Porque se a gente continuar assim, a humanidade vai caminhar para a extinção. Dia 9 de agosto de 2021, saiu o 6º relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Esse relatório traz a visão de que o aquecimento global, a crise climática, ela é consequência das ações antrópicas, é consequência do modo que nós somos constituídos enquanto sociedade. E uma das formas da gente mudar essa visão é trazendo a questão do desenvolvimento sustentável, que o Carlos bem pontuou na sua fala. É importante que dentro dessa visão de desenvolvimento, a gente diminua as desigualdades sociais, a gente fomente uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. Porque se essa política fundamentada no tripé da sustentabilidade não for sustentada, a humanidade vai acabar em extinção. Então, ouvintes maravilhosos que estão aqui, impactadíssimos com esses dados, comecem a estudar o tema, comecem a articular, e o mais importante, acompanhe as políticas públicas, porque, enfim, como empresas, como sociedade civil, a gente consegue impactar um determinado território. Mas a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo no nosso governo, que a gente fiscaliza e a gente capacita outros atores para também estarem inseridos dentro desse rolê, a gente consegue, de fato, transformar a sociedade e lutar para que o nosso país seja realmente um país inclusivo, colaborativo e sustentável. Pois é, e quando as empresas resolvem se engajar nessas causas, né, e entender quais são as práticas que podem ajudar em causar o menor impacto possível ou o maior impacto possível, só que positivo, no mercado financeiro se resume as boas práticas de meio ambiente, social e de governança numa sigla, né, que vocês já devem conhecer, obviamente, chamada ESG,
sigla essa que a gente já falou bastante aqui no Klabin Invest, em outros podcasts. Só que, para a empresa chegar nesse estágio de colocar em prática muitas dessas ações, ela precisa de uma organização prévia, né? Ou seja, adotar metas claras, colocar um plano em andamento. E aí tem um exemplo interessante que eu queria que o Cairo comentasse, que é um exemplo aqui de casa da Klabin. Junto com a Rede Brasil do Pacto Global, tem uma parceria do movimento, né, do Impacto Net Zero. Como é que funciona isso? E você enxerga, Carlo, que o mercado, mais empresas têm se movimentado nesse sentido de adotar ações práticas de ESG, de sustentabilidade? Estão se organizando, sem dúvida nenhuma. E aí eu trago aqui uma pessoa que é o Larry Fink, né, que é o CEO e fundador da BlackRock, que é o maior gestor de ativos do mundo, né? 5 PIBs brasileiros sob gestão. Eu falo muito nele e nem conheço esse senhor, mas eu acho que é a voz das empresas, por que não? Né? No sentido de que, enfim, é uma pessoa que tem muito dinheiro e, infelizmente, a nossa sociedade está muito baseada nisso. Quem tem dinheiro tem poder. E é claro que ele é muito escutado, pauta muito debate. Só que eu quero trazer um ponto muito interessante, né? E é uma coisa que eu recomendo a todos os ouvintes aqui, querem entender o que é esse movimento ESG, tudo que está acontecendo, leiam as 4 últimas cartas dele, endereçada aos CEOs das empresas investidas da BlackRock, né? Toda a terceira semana de janeiro, na época de Davos, ele solta essa carta. E as 4 últimas falam completamente de sustentabilidade, as 2 últimas principalmente de clima, de maneira muito, muito forte. E aí nessa última, gente, tem um podcast da própria BlackRock e que entrevista, então, o Larry Fink falando da carta. É muito interessante que ele fala o seguinte, né? Primeiro, de maneira ali brincando, né? Ele fala assim, eu não entendo porque o pessoal dá atenção às minhas cartas, né? E eu sempre brinco que, deve ser porque o cara tem 9 tri no bolso, né? E, infelizmente, como a gente sabe, money talks. Como ele complementa essa frase, que é o que eu quero trazer aqui, que eu acho importante. Imagina, o Larry Fink, que está lá no topo desse dinheiro todo, o que ele fala? Ele fala, eu não sei por que as pessoas dão atenção às minhas cartas, a única coisa que eu faço é ouvir a sociedade, tá? Ouvir a sociedade. Então, isso é fundamental. Ou seja, a sociedade civil organizada, os indivíduos, têm um poder enorme, né? A gente vê como as coisas se movimentam, né? Então, teve ali uma movimentação de consumidores europeus, principalmente Reino Unido, que se mobilizaram e começaram a exigir dos supermercados que eles, então, tivessem mais cuidado na compra de produtos que fossem de desmatamento, né? Que não comprassem isso. E aí isso fez com que investidores se mobilizassem por conta dessa pressão também e vieram pressionar aqui o governo brasileiro, tá? No ano seguinte, isso aconteceu de maneira muito similar, e aí os CEOs no Brasil se mobilizaram. Eu era um dos que estava na liderança dessa mobilização, e a gente teve ali mais de 100 CEOs do Brasil se mobilizando para falar com os poderes da República para reverter esse jogo do desmatamento, das queimadas, etc, etc. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a sociedade botou um calor em todo mundo, tá? Então, todo mundo entendeu que tem que se mexer. As empresas perceberam que agora a última fronteira, que eram os investidores, vieram para o jogo de maneira muito forte e muito rápida, tá? O próprio Larry Fink fala que esse movimento é um movimento de placa tectônica, tá? Então, essa é a imagem que o cara dá. E é movimento de placa tectônica que ele diz que com a pandemia foi acelerado. Então, é isso que a gente está falando. Então, aquelas empresas que ficarem fora disso, né? Eu converso aí com muita liderança empresarial e eu falo, gente, sai da fase da negação, né? Porque tem gente assim, não, né, esse calor é temporário, tal. Não é o calor que quero dizer, né? A pressão que eles sofrem. Não é. Na verdade, só vai se intensificar e que bom que isso aconteça, até porque a sociedade está cada vez mais, a gente tem que dar, né, o conhecimento para a sociedade.
sociedade está cada vez mais munida de conhecimento. E na era da hipertransparência e hiperconectividade, gente, cada cidadão é um gerador de informação e é um mobilizador em potencial, né? Um mobilizador de milhões, por que não, como a Amanda faz. Amanda, você também sente como ativista que tem mais empresas e que a sociedade está mais preocupada com a pauta? Eu sinto e eu acredito que é um lugar que a gente está caminhando enquanto sociedade, que aqueles que não se adaptarem, que não se integrarem, não conseguirão sustentar essa narrativa por muito tempo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os negócios sustentáveis podem gerar até 12 trilhões em riquezas para o mundo até 2030. E dentro desse número, 380 milhões de emprego, principalmente em países em desenvolvimento. Então, olhar para essa temática é olhar para o desenvolvimento da nossa própria nação. Quando a gente fala no ESG, do Environmental Social Governance, então essa governança socioambiental, a gente precisa olhar para todos os setores, né? Não basta apenas ter uma parte da empresa que vai cuidar do rolê da sustentabilidade, que vai estar lá de forma isolada, que é o pessoal good vibes, que abraça a árvore e que ninguém dá ligança. Essa visão, gente, ficou no passado. Olhar para ESG, olhar para essa parte, é uma visão estratégica, no sentido de, enquanto jovem, eu posso afirmar, antes de receber algum convite para palestrar em alguma empresa, antes de receber algum convite para participar de um webinar, ou até de fazer um projeto, eu vou entender se essa empresa sustenta uma narrativa inclusiva na prática ou se é apenas um discurso. E as empresas que não se adaptarem não vão ter jovens trabalhando. Saiu recentemente o Atlas da Juventude, que foi organizado pelo Conjuve com o apoio de diversas organizações de juventudes aqui do Brasil. O Conjuve é o Conselho Nacional de Juventude. E esse relatório fala que a gente tem cerca de 50 milhões de jovens no Brasil. Ou seja, a gente representa 1/4 de toda a população. Vocês já pararam para pensar o que esses jovens estão fazendo? Quais são os pensamentos desses jovens? Onde eles estão engajados? Eu posso falar pela minha galera. A gente quer, de fato, olhar para a sustentabilidade além do discurso. A gente não vai aceitar estar engajado, estar conectado com alguma organização ou empresa que apenas olha isso no sentido de números, no sentido de greenwash. A gente quer, de fato, transformação. E o mais importante e potente dessa narrativa é que a gente não está apenas olhando a transformação, a gente está fazendo parte dela. Tem uma estudiosa chamada Katie Haworth. Ela desenvolveu uma teoria chamada economia donut. Donut é aquela rosquinha gostosa, gente, dos Estados Unidos. Mas, de acordo com essa pensadora, a gente pode olhar para um decrescimento. Aí você fala, caramba, Amanda, como assim um decrescimento? A gente precisa expandir, precisa aumentar os números, a gente precisa conquistar novos territórios. Essa é uma visão antiga, no sentido de os países que colonizaram os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, trouxeram essa visão e já estão desconstruindo essa visão. Muitas vezes essas informações não chegam aqui pra gente, não chegam em determinados grupos, em determinadas bolhas. E aí a gente escuta um podcast super babadeiro para que a gente possa trazer essas temáticas de uma forma mais leve. Então, olhar para ESG, olhar para a economia circular, olhar para a economia donut, olhar para decrescimento estratégico, é uma forma da gente preservar o nosso meio ambiente, é uma forma da gente cuidar da sociedade, ao mesmo tempo que a gente atrai a força produtiva da juventude. Muito bem. Falando de alinhamento de discurso e prática, acho que a gente acabou passando. Carlos, você pode explicar um pouco melhor como é que funciona o movimento do impacto net zero, enfim, que tem por objetivo trazer justamente, incentivar, né, as empresas a adotarem metas baseadas na ciência e colocar em prática. Como é que funciona? É isso, né? É uma representação do Race to Zero aqui no Brasil e ele busca, então, o engajamento das empresas para essas metas, né? E aí, coisa importante da gente falar, que as empresas estão soltando meta para caramba aí no mercado, né, gente? Mas algumas ali no greenwashing, ali no sentido de capitalizar para a imagem delas, mas o que vai acabar sendo um tiro no pé, porque a sociedade está cada vez mais atenta, inclusive o Pacto Global lançou na semana retrasada um observatório, então a gente vai qualificar e monitorar essas metas que estão sendo colocadas no mercado, tá? Então a gente vai ser ali
total de transparência para que as pessoas possam consultar se as empresas estão sendo sérias ou não. E o que o Ambição Net Zero vai fazer é isso, é engajar empresas, líderes empresariais, para que, então, contratem metas, tragam, então, compromissos que sejam alinhados com a ciência e, mais importante, alinhados com a ambição que é necessária, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, como funciona o SBTi, que tem relação também com a Ambição Net Zero, né? Você tinha a possibilidade de contratar uma meta de 1,5, né? Ou uma meta de 2. O que eu quero dizer com isso? Metas da sua empresa, e aí tem todo o cálculo desses especialistas internacionais que apoiam a empresa no estabelecimento da meta, para você que a sua redução, a sua meta de redução, que ela contribua para os 2 graus do aquecimento até o final do século, ou então uma mais rigorosa que contribua para 1,5. O que o Acordo de Paris, por exemplo, persegue é que os países se juntem ali e, então, consigam estabelecer acordos e contribuam de maneira efetiva com redução de emissão de gás de efeito estufa para que a gente tenha um aumento de 2 graus até o final do século, tá? Então, é disso que se trata. Agora, então, resumindo essa confusão toda que eu fiz aqui, se trata, então, de um movimento para trazer empresas e lideranças empresariais para que a gente consiga combater a mudança do clima. É disso que se trata. A gente começou essa conversa, Carlo, com você fazendo um grande relato histórico de diversas COPs importantes para trazer o tema de sustentabilidade para a pauta do mercado, para a pauta mundial, na verdade. O Acordo de Paris foi um desses pontos importantes, mas faltava resolver uma questão que é o incentivo à redução das emissões. Então, aprovar as regras para a implementação de um mercado internacional de carbono. A expectativa é que a próxima COP, né, a COP26, que vai acontecer na Escócia agora em novembro, vá trazer essas e outras discussões. A Clabin, inclusive, está participando ativamente, é a única companhia brasileira convidada a fazer parte do grupo de business leaders que discute as ações e as pautas da conferência. E, Amanda, você tem bastante experiência em COPs. Como é que funcionam essas conferências? Pode trazer para a gente um pouco da sua participação? Posso, super. Eu tive a oportunidade de participar de 2 conferências da ONU, esse ano vai ser a minha 3ª. Eu fui primeiramente em 2017 para a COP23, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. Depois, em 2018, eu fui para Katowice, na Polônia. Mas, basicamente, a UNFCCC, que é a instância da ONU que organiza as COPs, ela é dividida em 3 partes. O primeiro é o SBI, que é um órgão subsidiário para a implementação. A outra é a própria COP, que é a Conferência das Partes. E o outro é o SBSTA, que é o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnologia. Basicamente, essas instâncias elas reúnem sociedade civil, as organizações privadas, então empresas, e também a sociedade civil, que traz esse discurso mais de inclusão e acompanhamento também. Dentro dessas reuniões, existem diversas temáticas, diversos grupos de interesses que vão dialogar em prol das suas causas. Eu estou inserida no grupo da IUNGO, que é a constituinte de jovem, que reúne a juventude global, que está acompanhando os tomadores de decisão, tanto a nível local, nacional e internacional, e se articula para que a gente possa levar as nossas demandas. E uma das coisas principais que a gente aborda é o ACE, Action for Climate Empowerment, que é a ação de empoderamento climático. Um ponto de destaque é que dentro desse ACE, a gente tem um artigo que fala de educação climática, ou seja, todo esse rolê, todas essas pautas que a gente está trazendo nessa conversa, infelizmente, ela fica restrita para um grupo de pessoas. Em julho, eu tive a oportunidade de representar a juventude brasileira no Y20. O Y20 reúne jovens dos países do G20, ou seja, as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, para a gente trazer as demandas e necessidades da juventude global para esses tomadores de decisão. A gente fez alguns estudos, a gente chegou num comunicado final que trazia essas propostas que reverberaram 3 temas, que o primeiro é inclusão e igualdade de oportunidades, o segundo é sustentabilidade, crise climática e energia,
E o terceiro é inovação, digitalização e futuro do trabalho. E basicamente, quando a gente olha para essas propostas, a gente entende que os países do G20 já poderiam assegurar que todas essas demandas vão ser cumpridas. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. E quando a gente traz para a COP, a mesma situação acaba sendo reverberada. Infelizmente, essa é a minha visão. Gostaria de ouvir o Carlos também para saber como que ele enxerga esse espaço. Olha, eu não poderia concordar mais. Lembrando sempre, né, gente, que assim, num ambiente de diplomacia, um ambiente de negociação, necessariamente os países vão ali pensar no seu benefício, que a gente tem muita clareza disso, sem dúvida nenhuma, né? Por isso que é importante toda essa movimentação local e global da sociedade civil, no sentido de que mostrem, né, então, para os tomadores de decisão, e aí os tomadores de decisão incluem não só governos, mas também as empresas, né, para que a gente consiga acelerar as coisas, né? O que tem que fazer, a gente já sabe o que é, né? O que a gente precisa fazer é fazer, entendeu? Aí é claro que hoje a COP acaba sendo um evento de sustentabilidade, eu diria até mais importante, ou de qualquer natureza, o evento mais importante do mundo. Onde, então, a gente tem muitos eventos oficiais e paralelos da sociedade civil e também de empresas para discutir o tema, né? Mas ela é fundamentalmente um espaço negocial, né? Isso que a gente sai comemorando o triste de cada uma das COPs, o que foi decidido ali, tá? Então, na verdade, a minha expectativa, gente, é a expectativa que o secretário-geral tem, né? Que é uma expectativa de ver uma ambição cada vez mais forte por parte das nações e também, de novo, de todos os setores da sociedade, levando compromissos mais sólidos e mais fortes, né? E as COPs, como você pontuou, né, são espaços que acabam servindo aí como palco para muitas negociações e para ouvir a sociedade, os debates que já estão acontecendo na vida prática. Uma das importâncias, né, é atrair a atenção do mundo para as pautas sustentáveis e atrair a atenção, inclusive, de investidores que eventualmente estão acompanhando a gente aqui no Klabin Invest. Por que é tão importante para investidores acompanhar essa discussão em torno do ESG e de pautas sustentáveis? Saiu um relatório da Organização Internacional do Trabalho que fala que a economia verde ela vai ser responsável pela criação de 25 milhões de empregos até 2030. Então, de forma bem assertiva, queridos investidores, se vocês querem, de fato, participar da construção desse futuro, vocês precisam acompanhar essas discussões, precisam entender essas temáticas e precisam investir, ou seja, colocar grana na mesa. Não basta a gente apenas acompanhar e falar, uau, que discussão importante, e continuar com as mesmas práticas, que é financiar grupos que querem reverberar um sistema excludente. Além de acompanhar as discussões, é necessário apresentar uma contranarrativa. Infelizmente, a gente está num lugar onde esses tópicos ainda são esquisitos. Então, provavelmente, quando vocês me escutam, vocês falam, meu Deus, que menina doida. E provavelmente, quando vocês forem levar essas ideias para os seus grupos, para os seus amigos, para outros investidores, eles vão trazer essa mesma perspectiva de vocês. Só que vocês têm decisões. Eu decidi me posicionar, porque eu não vou aceitar apenas cruzar os meus braços e falar, ai meu Deus, o governo está horroroso, oh meu Deus, a economia está uma tristeza. Pelo contrário, eu vou utilizar todas as minhas forças, eu vou utilizar todas as minhas articulações, e eu vou utilizar todo o conhecimento empírico e teórico que eu carrego para catalisar uma transformação que já está acontecendo. Provavelmente, quando vocês adotarem uma postura, talvez destoie do grupo que vocês estão inseridos. Mas todo movimento começa com uma pessoa que decide dar o primeiro passo. E vocês podem ser essas pessoas. Como a gente está falando para investidores, né? É um termo que investidor entende muito e tem que ficar muito, 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 muito claro, é porque é dever fiduciário. É dever fiduciário, né? Então, dever fiduciário é aquele dever que a gente tem com o dinheiro das pessoas, né? E, inclusive, não só gestores de fundos, mas também a gente tem ali
inclusive, dirigentes, conselheiros de empresas que devem o dever fiduciário às pessoas que eles representam, né? E o que acontece? Imagina só, por exemplo, o novo relatório do PCC, ele já mostra os efeitos, inclusive regionais. Inclusive aqui no Brasil a gente consegue saber que, por exemplo, a região amazônica vai ficar ainda mais seca, a gente consegue ter clareza que o regime de chuvas no Brasil central vai afetar muito fortemente o nosso agronegócio, que é o que manda na nossa balança comercial. Então, investidores assim não podem, já começaram e vão ser cada vez mais processados se não levarem em conta essas questões, né? A gente tem eventos climáticos cada vez mais intensos e extremos, né? E não dá para cerrar os olhos, né? Então, assim, a gente tem que ter muita clareza disso como investidor. Por isso que a BlackRock, assim como um monte de outros grandes gestores aí pelo mundo, deram esse cavalo de pau. Então, o Larry Fink é muito claro em falar que é questão de dever fiduciário. Ou seja, se tem uma pessoa dessa que fala isso, é que investidores de qualquer natureza têm que escutar e tem que, de fato, né, sempre que a gente pensa em investimento, a gente vai pensar em risco versus retorno. E a mudança do clima é um risco claro para todo e qualquer negócio, tá? Então, tem que calcular, tem que precificar esse risco e tem que ser claro e transparente nessas informações. É um tema importante para todos os investidores, inclusive para a pessoa física, né? Carlo, muito obrigada pela participação. Eu aprendi bastante, tenho certeza que quem chegou até aqui no podcast também saiu daqui com muita informação. Eu que agradeço, sempre uma alegria muito grande discutir esse tema que é tão importante. Espero que os nossos ouvintes, nossas ouvintes se engajem e, de fato, promovam a mudança. Obrigada também, Amanda. Você trouxe exemplos bem ricos e práticos de como o tema está sendo debatido na sociedade. Gente, achei babado demais. Foi maravilhoso. Gratiluz por esse convite. Obrigada, galera. A gente vai encerrando por aqui, mas antes eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. O Acordo de Paris tem força de lei em todas as nações que o ratificaram, que é o caso do Brasil. Dos 197 países signatários, 191 já ratificaram o acordo até hoje. Ou seja, a imensa maioria do mundo está disposta a colocar o que o tratado prevê em prática. Quando a sociedade inteira cobrar seus governantes de forma conjunta, as medidas para mitigar os efeitos do aquecimento global vão acabar sendo tomadas, para o bem de todos, não é mesmo? Esse episódio fica por aqui, mas aproveita mais o Klabin Invest no canal da Klabin no YouTube, que tem muito mais conteúdo sobre sustentabilidade, mercado de carbono e a relação disso com o mundo corporativo. Até o próximo encontro aqui no Spotify. Tchau, tchau! Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.